A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através deste canal. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais a respeito de escola dominical. É o livro que nós estamos abordando, mais conhecido como EBD, né? Na aula passada, nós falamos um pouco a respeito do helenismo, né? A influência do helenismo, ou seja, a cultura grega sobre as nações, no período em que Alexandre o Grande predominava com seu império. Nós vimos também um pouco a respeito da educação romana, né? Da cultura romana, e a influência que houve sobre as nações, tanto a grega quanto a romana, né? Nós sabemos que Roma foi um grande império da época, principalmente no período em que Jesus ele nasceu, né? Começou a ministrar a trazer o seu ministério, né? Externar o seu ministério. Então, nós falamos um pouco a respeito disso, e é algo pertinente à escola dominical, né? Tratamos da educação. Vimos no princípio, no capítulo 1, a respeito da evidência de Deus, no tratado de Deus, no que diz respeito à educação, né? As leis, elas vieram para educar, para orientar. A lei ela não veio para matar, ela veio para orientar, organizar, né? Higienizar, socializar. É educação. Tudo isso tem como tema central a educação. E é o que a escola dominical trata. Tá certo? E isso nós, com relação à educação grega e romana, nós vimos no capítulo 2. Aqui no capítulo 3, nós vamos pegar um outro foco, uma outra evidência aqui, é que dentro da expansão do cristianismo agora, né? Tá certo? O tema central deste livro, né, da escola dominical, é formação integral do cristão, né? Não é uma formação parcial, ela é integral, ela é na sua totalidade. É dentro da sociedade, fora, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do âmbito eclesiástico, dentro do âmbito social, é integral. Tá certo? Eu não posso ter uma duplicidade de ânimo, eu ser uma coisa, eu ter um perfil numa área e ter um outro perfil numa outra área, né? Ou seja, dentro da igreja eu sou uma coisa e fora eu sou outra. Dentro da minha casa eu sou um, dentro da sociedade eu sou outra. Não, ela é integral. Eu preciso ser cristão em todas as áreas da minha vida. Tá certo? Escola Dominical, unidade 1, capítulo 3, e lição 1. Aí nós vamos tratar no Novo Testamento a educação e a expansão do cristianismo. Ou seja, o cristianismo expandindo com a temática, e nós trazemos a temática da educação. Né? Introdução. Aqui, a educação no Novo Testamento é inaugurada com a presença de Jesus, o mestre, o professor dos professores. Então, Jesus, Israel estava perdido, estava desorientado, né? Estava desnorteado no que diz respeito à educação, compostura, comportamento. E Jesus ele vem implementar o Novo Testamento falando disso, né? Falando de compostura, de educação, né? Postura, certo? E Jesus ele é o professor, né? O mestre, certo? E com a maneira
como utilizou os recursos e estratégias de ensino oportunamente para formar os ideais, as atitudes e a conduta do povo. Aqui estamos dando sequência, né, naquilo que Jesus veio fazer como professor, né, tratando da maneira, né, como utilizou os recursos e estratégias de ensino. Então, tinha um momento que Jesus pregava, tinha um momento que Jesus fazia milagres, mas tinha momentos que Jesus ensinava. E nem sempre todos que estavam prontos para o milagre estavam prontos para o ensino. Tinha pessoas que só queriam milagre. Quando Jesus começava a ensinar, ele precisava ir embora para casa. Isso acontecia e acontece hoje. Muitos dão evidência ao mundo. Um congresso, um culto de adoração, né? Mas quando chega num culto de doutrina, de ensinamento, ou no EBD, não valorizam esse momento tão importante de Deus, que é o que vai nos orientar, o que vai orientar, vai dar base para a igreja, né? Então, não podemos viver esmerados em simplesmente milagres, né? Certo? Ou cultos de avivamento. Eu preciso aprender de Deus. E, nesse momento, muitos abandonam o ensino. E o EBD trata disso. 3.1, né, a temática fala assim, ó, Jesus, o mestre dos mestres. Jesus é o professor, né? Certo? Jesus, o exemplo perfeito de mestre. Além de conhecer bem o conteúdo que iria ministrar e compreender o valor dos métodos, era criativo e sensível às necessidades particulares de seus alunos. Então, Jesus ele não era simplesmente o professor, né? Dei a aula, vou embora, acabou, não quero nem saber. Não. Jesus ele dava aula e curava e entendia o aluno, né? Isso é uma particularidade de Deus, né? Você ensinar, mas também se importar, né? Se aproximar. E Jesus fazia muito isso. Aí era o momento que Jesus vinha curando a alma. E o momento que Jesus vinha sarando as pessoas dentro do ensinamento. Tá certo? Então não eram só milagres. Não eram só pregações, né, de avivamento, de libertação, mas era o ensino que dá base para o homem. 3.1.1 Jesus, um mestre compassivo. Jesus ele tinha um negócio chamado empatia, ou seja, as pessoas queriam estar perto dele, né? As pessoas tinham prazer, se sentiam confortáveis, as pessoas não se sentiam rejeitadas, né? Tá certo? E Jesus quer nos ensinar isso. Ah, mas isso só pertencia a Jesus. Não. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso aprender isso de Deus. Eu preciso aprender como Jesus. Eu não posso virar meramente um professor de teologia. Eu preciso viver esse momento de Deus, essa experiência de Deus, né? De ter empatia, né? Tá certo? O professor, o mestre que tem empatia, ele alcança. E Jesus tinha isso. Jesus participou da sua generosidade com toda a classe de pessoas que viviam em Jerusalém e nas imediações. Crianças, adultos, leigos, pobres, ricos, príncipes, prostitutas, ladrões, deficientes, gentios. Essa é a diferença do mestre. Muitos começam a buscar de Deus e a palavra de Deus e se coloca num patamar, se coloca num púlpito, numa tribuna, e se distancia, porque se acha melhor, e acaba sendo
desagradável, né? Eu preciso ministrar a palavra, mas eu preciso transmitir algo de Deus na minha vida. E esse algo de Deus é a empatia, a agradabilidade de Jesus. Jesus era agradável, né? Jesus era simpático, né? Jesus ele se deixava ser aproximado. Não existia uma barreira. Hoje existem barreiras. Às vezes, para falar com um obreiro, às vezes, para falar com um líder, parece que tem algumas barreiras que nós precisamos vencer. Mas isso não aconteceu com Jesus. Jesus ele alcançou toda a classe de pessoas, porque ele estava interessado em almas, porque ele visava, ele enxergava a alma como o homem não enxerga, né? E nós precisamos enxergar como Jesus. E ele era compassivo nisso. 3.1.2 fala assim, os objetivos dos ensinos de Jesus. Então, tinha alguns objetivos. Jesus tinha um foco, não era aleatoriamente. Quando Jesus curava, ele trazia um ensinamento, né? A mulher do fluxo de sangue, Jesus parou de propósito. Aí os discípulos diziam, mas por que o senhor parou? Né? A multidão, alguém me tocou. Eu falei, mas senhor, alguém te tocou? A multidão te oprime. Como que alguém te tocou? Aí Jesus vai trazer ensinamento, né? Trazer aquela mulher, reintegrar aquela mulher, curar aquela mulher que estava enferma já há 12 anos, esvaindo em sangue, e reintegrar na sociedade. Porque quando Jesus faz isso, olhava para ela e falava, agora não podemos mais rejeitar, porque ele era rejeitado. E é um ensino isso, né? Da compassividade de Deus. Então, alguns objetivos aqui do ensino de Jesus. Converter os alunos a Deus. Esse é um objetivo, né? Não eram palavras aleatórias. Ensinar o seu reino através de pessoas transformadas. Então, há uma realidade do céu quando nós tratamos de pessoas transformadas. No céu não é de qualquer jeito, né? Não existe não existe céu para pessoas que não são transformadas, para pessoas que estão nas trevas. As pessoas que não receberam a Jesus não se converteram. Então, Jesus tinha esse propósito. O propósito era alcançar, não era rejeitar, né? E aí ele fazia isso, ele inicia o seu reino através de pessoas transformadas. Desenvolver a unidade entre os discípulos. É muito importante isso, porque a unidade, ela consolida a força, né? Todos direcionar para o mesmo objetivo, ou isso vai gerar uma sinergia, ou seja, todos no mesmo objetivo, o mesmo pensamento. Paulo escreveu que todos têm o mesmo pensamento de Cristo. Tá certo? Então, esse era um objetivo de Jesus. Unificar, unir, né? É como a formiga. A formiga, ela sobrevive por causa da unidade, porque ela é muito pequena e uma só não faz diferença. Orientar para uma nova ética, ou seja, muitos estavam nos seus conceitos religiosos, nas suas formatações, né? Fariseus, escribas, o povo perdido, não sabendo, não tendo uma ética. Jesus vem trazer uma ética. Jesus ele vem trazer um ensinamento, uma bússola, uma orientação, uma barça, né? Uma cartilha. Ó, precisamos caminhar por aqui, de uma forma ética. E ele é um dos objetivos de Jesus. 3.1.3 vai falar sobre os métodos e técnicas do ensino
de Jesus. Jesus tinha métodos? Tinha. Jesus não fazia as coisas aleatoriamente. Ah, vamos. Não, ele falava que o vento assopra onde ninguém enxerga. Assim é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele era conduzido. Ele orava ao Senhor. E o Senhor ia soprando sobre ele. Né? Mas existia uma metodologia. Né? Para que o ensino discorresse bem e houvesse interação, Jesus fazia perguntas aos discípulos para ver o que estava em seus corações. Essa é uma metodologia de interação, para ver o que está no coração, o que a pessoa está pensando. Jesus, ele já sabia o que as pessoas estavam pensando, mas era preciso ter essa confabulação, essa troca de informações, para que a pessoa entendesse, né, o reino dos céus, para que aquela pessoa entendesse os conselhos, os conceitos, a ética moral que Jesus estava implantando. Né? Então, é importante isso. A pergunta, ela, quando é uma pergunta retórica, leva a pessoa a uma reflexão e a rever os seus conceitos. E é isso que Jesus fazia. Esse era um método, né? As perguntas e as respostas. Está aqui o momento, Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? É uma pergunta. Né? Aí uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uns diziam que era o profeta, outros diziam que era Elias, e Jesus estava buscando neles, aquele que estava em seus corações, até Jesus vir e consolidar o que ele era. Né? Tá certo? Jesus, Pedro, por uma ocasião, chegou assim: ó, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Aí já falou assim: ó, foi Deus que te revelou isso. Tá certo? Era uma técnica, né? E é algo que nós podemos usar, às vezes, numa abordagem com uma pessoa, ou às vezes mesmo com um irmão, ou um aluno. Né? Por quê? Porque isso vai evidenciar a troca de informações. Isso vai consolidar o ensino. Eu termino essa parte aqui, né, da lição 1, e em seguida nós vamos estar entrando na lição 2, e, por final, a lição 3, ok? IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo, é a nossa referência. O nosso canal, Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, né? Se inscreva e participe conosco nesse projeto, né, de divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus. Bem? Forte abraço para todos. E fique na próxima.